Então, antes de mais, bom dia a todos os que nos estão a ouvir desse lado em casa. Estamos aqui hoje no Vale da Senhora da Póvoa para falar com três investigadores, para falar, portanto, sobre Jaime Lopes Dias e o papel dos etnomusicólogos na salvaguarda do património imaterial. Este festival, que está a decorrer, portanto, no dia 21, ontem, e dia 22, quer-se, portanto, como uma forma, como dissemos inicialmente e temos vindo a dizer durante o dia de ontem, quer-se como uma forma de enaltecimento não só do património cultural da freguesia do Vale da Senhora da Póvoa, como do concelho de Penamacor e até mesmo da região que foi o centro aglutinador de todos os trabalhos deste grande homem que foi Jaime Lopes Dias, nascido aqui no Vale da Senhora da Póvoa. Estamos aqui na Alameda dos Balcões, perante uma das suas imensas obras, a Igreja Matriz, a Igreja de Santiago, no Vale da Senhora da Póvoa. Temos connosco o Dr. José Alberto Sardinha, etnomusicólogo e investigador dentro destas áreas da etnomusicologia e da etnografia nacional, o Dr. Pedro Salvado, diretor do Museu Arqueológico Municipal José Alves Monteiro do Fundão, e também coordenador em Portugal do Grupo de Investigação em Museus de Salamanca. Era suposto termos connosco o Tiago Pereira, coordenador do projeto da música portuguesa à Costera dela própria, que nos vinha fazer uma apresentação do projeto dele e uma abordagem mais desta vertente de recolhas no século XXI, embora não possa estar presente por motivos deste estado que nós passamos de pandemia, vai se encontrar connosco via virtual daqui a bocadinho. Gostávamos muito de estar aqui todos reunidos no Vale da Senhora da Póvoa, em homenagem, como disse antes, a Jaime Lopes Dias, por causa destas questões todas pandémicas e do estado de emergência pelo qual passamos. Temos de estar neste caráter virtual, mas esperemos que no ano que vem, como falávamos há bocadinho do Dr. José Alberto Sardinha, possamos estar e fazer o maior, poder engrandecer de certa forma o Dr. Jaime Lopes Dias. Então passo a palavra ao Dr. José Alberto Sardinha para começar a falar-nos um bocadinho sobre Jaime Lopes Dias e o papel dos etnomusicólogos. Muito bem, André, muito obrigado pelas suas palavras, cumprimento também o Pedro e enfim, todo o auditório que nos escuta através desses meios eletrónicos modernos, por virtude da pandemia. A obra e a personalidade do Dr. Jaime Lopes Dias requeriam efetivamente uma homenagem muito mais vasta e muito mais profunda. Nós hoje estamos aqui praticamente a fazer um remendo de uma homenagem grande que deveria ser feita a esta grande figura da etnografia beirã. A obra do Dr. Jaime Lopes Dias é multifacetada, vai do direito à música, à etnografia geral, às festas populares, à habitação, aos contos, às crenças, às superstições e a tudo isso, não só do concelho de Penamacor, mas de todos os concelhos da Beira Baixa, é importante que se diga, e portanto é uma obra fundamental nos meados do século XX para conhecimento do que era a vida tradicional da sociedade de então, da sociedade sobretudo rural. Jaime Lopes Dias foi uma personalidade que exerceu um papel fulcral na etnografia beirã, no conhecimento da etnografia beirã a nível nacional, porque a sua obra foi reconhecida por grandes estudiosos a nível nacional. Participou no movimento regionalista da Casa das Beiras. Ele, em 1935, foi o grande organizador do espetáculo regional da Beira Baixa em Castelo Branco aos microfones da emissora nacional. Depois, em 1937, foi um grande promotor da Beira Baixa no encontro de folclore em Lisboa, no chamado Congresso de Folclore em Lisboa, e depois colaborou no concurso, em 1938, no concurso da Aldeia Mais Portuguesa de Portugal. Ele foi um grande colaborador do
o etnomusicólogo Armando Lessa, que tem uma obra importantíssima no panorama da etnomusicologia portuguesa, da investigação etnomusical no terreno. Armando Lessa foi o grande pioneiro, o grande precursor da investigação musical no terreno, e Armando Lessa pôde contar em todo o país com vários estudiosos locais, entre os quais, na Beira Baixa, o Dr. Jaime Lopes Dias. Estes estudiosos locais não são propriamente uns curiosos, como hoje se imagina quando se diz é um erudito local. Não. Estes estudiosos locais, incluindo o Dr. Jaime Lopes Dias, eram profundos conhecedores da vida das terras dos seus estudos, neste caso toda a Beira Baixa, profundos conhecedores e estudiosos desses costumes. Só a obra do Dr. Jaime Lopes Dias, a Etnografia da Beira, em 11 volumes, dava para uma vida. Mas ele escreveu centenas de livros. Nem sabemos que tempo é que ele tinha para isso tudo, além das suas obrigações profissionais. Quer aqui, à volta, quer em Lisboa. Portanto, a Etnografia da Beira abrange praticamente todos os concelhos da Beira Baixa, e os temas são vastíssimos. A alimentação, os costumes tradicionais, o folclore, a alimentação, os contos, as crenças e superstições, o teatro popular, os romances, a vida agrícola, os costumes, as canções, as festas, o trajo, etc. Portanto, estamos aqui perante um homem que estudou toda a panóplia das tradições, dos costumes da vida rural de então. Agora, concretamente, na Beira Baixa, Jaime Lopes Dias é responsável, para o bem e para o mal, de certos assuntos que importa realçar. O folclore, e quando falo do folclore, refiro-me às tradições e aos costumes e ao estudo dessas tradições e costumes, vive por vezes muito de alguns, agora diz soundbites, não é? Os soundbites de certas tradições que passaram à história como sendo as grandes tradições de certas regiões. Aqui na Beira Baixa temos, por exemplo, as danças da lousa. Temos, por exemplo, os bombos de lavacolhos, os penitentes de lavacolhos, temos a dança da tranca de Silvares, etc. Temos Monsanto, a aldeia mais portuguesa de Portugal. E pouca gente sabe a importância que Jaime Lopes Dias teve nisso tudo. Na consagração nacional dessas tradições. Nós hoje perguntamos, não haveria, na altura, outras tradições que, eventualmente, correspondessem também à vida tradicional do povo? Certamente que havia. A verdade, porém, é que a escolha, e aqui estamos sobre o problema da pesquisa no terreno, a escolha do estudioso na altura incidiu sobre certas facetas, sobre certos fenómenos. E esses fenómenos transformaram-se em realidades importantíssimas para a vida dessas sociedades. A dança da tranca, hoje em dia, em Silvares, é o representante da aldeia. As danças da lousa, a mesma coisa. O galo de prata em Monsanto, sabemos o que representa. E por aí fora, os penitentes em lavacolhos, os próprios bombos de lavacolhos. A respeito dos bombos de lavacolhos, por exemplo, é importante dizer uma coisa. É que, em 1935, no espetáculo que referi em Castelo Branco, foi Jaime Lopes Dias que levou os bombos de lavacolhos a tocarem e a serem difundidos através da emissora nacional. E a partir daí os bombos de lavacolhos viraram numa tradição nacional. E agora nós perguntamos, e não havia, na altura, outras aldeias com bombos também e com essa tradição de bombos? Claro que havia. Claro que havia. Mas o que é certo é que foram os bombos de lavacolhos que foram consagrados por este estudioso e a partir daí ficaram realmente alcandurados a uma importância que porventura outras aldeias também mereciam. Portanto, depois temos também alguns aspectos que ele salientou do ponto de vista musical que muitas vezes não são relevados. Por exemplo,
nesse espetáculo e também no cortejo de Lisboa, ele levou ranchos de algumas aldeias da Beira Baixa. Ranchos, quando nós dizemos ranchos, hoje em dia queremos logo falar em ranchos folclóricos. Não é bem assim. Na altura era um rancho, era uma ranchada daquela aldeia. Quer dizer, juntavam-se rapazes e raparigas e iam, era o rancho da aldeia, assim como quando vão para a Romaria, aqui vai o rancho do Soto da Casa para a Santa Luzia, por exemplo, não é? E, portanto, ele levou alguns ranchos da Aldeia Nova do Cabo, do Fundão, por exemplo, e de Adanha Nova, também, a esses cortejos, não só o cortejo de Lisboa, mas também esse espetáculo em Castelo Branco, que consagraram algumas coisas importantes. Por exemplo, pouca gente talvez saiba, mas aqui neste livrinho, que é justamente da autoria de Jaime Lopes Dias, e que fez ontem 85 anos, nesse espetáculo que fez ontem 85 anos, a Beira Baixa ao microfone da emissora nacional, ele tem aqui uma fotografia de uma menina de 9 anos a tocar harmónio. E tocou o quê? Tocou uma desgarrada e tocou um fandango, na Beira Baixa, note-se. E quem era esta menina que está aqui fotografada e que nessa altura tinha 9 anos? E que era da Beira Baixa. Os pais dela eram do Fundão e depois foram para Castelo Branco, onde ele tinha uma oficina de construção e reparação de harmónios. Esta menina é nem mais nem menos que a Eugénia Lima, com 9 anos, que está aqui. Portanto, nós hoje dizemos, bem, foi o Jaime Lopes Dias que lançou a Eugénia Lima. Bem, não sabemos. Na verdade, é uma grande apresentação pública que ela teve aqui. Agora, o talento dela, naturalmente, não precisaria do Dr. Jaime Lopes Dias para ter a consagração nacional que veio a ter. Mas o que é certo é que está aqui. E ele também, na altura, apresentou neste espetáculo um tal João Gonçalves Rebordão, que tocava realejo, ou seja, gaita de boca, e que tocou este João Gonçalves Rebordão, provavelmente, da família da Amália. Provavelmente porque ela era Rebordão. Amália Rebordão Rodrigues. Aliás, o primeiro nome artístico dela era Amália Rebordão. Depois é que veio a ser Amália Rodrigues. Mas ele tocou uma moda, que é a moda do saloio, que na Beira Baixa, também na Beira Alta e na Beira Litoral, mas na Beira Baixa tem uma importância enorme e que eu não vejo refletida em nenhum rancho folclórico da Beira Baixa. É extraordinário. O saloio, ou melhor, a saloia, porque era assim que se chamava, a saloia era uma dança muito difundida por todas as nossas aldeias da Beira Baixa, do Fundão, predominantemente. E, no entanto, não há nenhum rancho folclórico que dance a saloia. Também ele consagrou, através do rancho da Idanha Nova, a Senhora do Almortão. As folias do Espírito Santo, que na altura estavam já em decadência, e que ele levou a este espetáculo, a folia de Valdeprazeres, também do Concelho de Fundão. E, enfim, as festas de Santa Cruz, de Monsanto, que ele consagrou também, a Romaria de Santa Luzia, do Fundão, os parabéns aos noivos, a desgarrada beirã e, já referi, as danças da lousa e dança da tranca. Portanto, isto é apenas uma introdução àquilo que o Dr. Jaime Lopes Dias fez e que podemos desenvolver a seguir na conversa que com certeza vamos ter. Então, passando a palavra ao Dr. Pedro Salvado. Ok. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todas e a todos. Dar os parabéns a quem se lembrou realmente nesta data, e nestes tempos pandémicos, de recuperar a memória realmente de um dos eixos da nossa identidade, da história da nossa identidade, da história da nossa beiranidade, que foi o Dr. Jaime Lopes Dias. Parabéns, portanto, à Câmara Municipal de Penamacor por ser lembrado, num tempo tão amnésico como o nosso, de regressarmos outra vez a um certo território cultural que muitas vezes é esquecido por quem de direito. Também saudar o meu querido amigo, o professor José Alberto Sardinha, o Dr. André Oliveirinha, a quem se deve toda a equipa que o envolve nesta realização. Também à Câmara Municipal de Penamacor, como já disse,
E realmente quando eu fui convidado para estar aqui hoje presente convosco numa conversa é apenas continuarmos a juntarmos no mesmo sítio. Portanto, é muito bom quando voltamos a estes sítios, desta geografia fundacional, da nossa cartografia cultural, como é que é o caso aqui do Val da Senhora da Póvoa. Mas quando realmente fui convidado aqui pela Câmara Municipal de Penamacor, através do Dr. Oliveirinha, para estar aqui nesta homenagem, eu não poderia jamais em tempo algum dizer que não. Tive que dizer que sim, em primeiro lugar porque sei muito bem o que é que significa etimologicamente a palavra homenagem, que significa juramento de fidelidade, respeito pelo vassalo ao senhor, e nós como agentes, como operários da memória cultural, temos esse dever de vassalagem para alguém que, de uma maneira tão iluminada e tão maravilhosa, expressou as grandes coordenadas do que são hoje, do que é hoje, ou que se pode entender hoje pela nossa identidade cultural, da tal beiranidade que nós pretendemos definir, mas que muitas vezes não conseguimos encontrar. Portanto, foi por este dever de fidelidade que também aqui me encontro para com a memória do Dr. Jaime Lopes Dias. É que, efetivamente, nós temos que ter em consideração que estamos perante um beirão excepcional. Jaime Lopes Dias foi realmente um processo, foi um intelectual total. Como o professor José Alberto disse muitíssimo bem, já vamos ver, a sua obra é muito plural, atingiu principalmente 5 áreas de expressão literária, mas evidentemente que houve muitas outras, nomeadamente ao nível de algo extremamente importante que é pensar o território, pensar a comunidade, pensar, ao fim e ao cabo, idealizar, conjugar ideias, ser arrojado, ser, ao fim e ao cabo, um empreendedor do que se poderia chamar uma certa maneira de fazer política, que é algo que também se esqueceu. Uma política que equilibrasse nada mais, nada menos que os centros e as periferias. Daí, portanto, também temos em consideração que Jaime Lopes Dias possui, hoje, nos nossos dias, um sentido atual, que convém que nunca o esqueçamos. Hoje falamos de Jaime Lopes Dias e não é apenas nas coordenadas patrimoniais, ou até etnográficas, ou etnológicas, ou se quiserem antropológicas, mas já lá vamos. O pensamento de Jaime Lopes Dias, isto é, a obra de Jaime Lopes Dias, apesar de estar sujeita a processos muito estranhos de apropriação e de amnésia, há que dizê-lo, o que é certo é que realmente é atual. E mais não fosse, porque apesar, como disse o professor José Alberto Sardim, muito bem, a obra principal do Dr. Jaime Lopes Dias é a etnografia da Beira. Aquilo que hoje é a nossa unidade de vivencial ao nível da nossa cartografia do dia-a-dia, cartografia de uma geopolítica, chama-se Beira Baixa. Hoje nós somos da comunidade intermunicipal da Beira Baixa, que era um topónimo que já há muito tempo que estava perfeitamente esquecido, estava até associado a um certo entendimento do que é a folclorização, onde é que foi a folclorização, e vejam por onde é que as coisas foram, que hoje a designação da nossa pequena geografia dos cotidianos das nossas comunidades, e como hoje nós nos apresentamos enquanto comunidade organizada, remete para uma designação geográfica chamada Beira Baixa. E esta é que foi a pátria de Jaime Lopes Dias, a Beira Baixa. Foi esta realmente a pátria Beira Baixa. Aliás, Jaime Lopes Dias, acima de tudo, também foi um geógrafo das nossas identidades. E como todos os bons geógrafos, mapeia essas realidades. E andou sempre num sentido quase uma bipolaridade entre uma grande beira, a chamada beira histórica, que confluía ao fim e ao cabo aquele princípio entre o norte e o sul de Portugal, e essa beira quebrada, essa beira de mosaico, como sabeis, que foi uma invenção, pura e simplesmente, dos códigos administrativos, já das primeiras décadas do Estado Novo, que foi a tal Beira Baixa. E, portanto, Jaime Lopes Dias deve-se-lhe a isso, dar sentidos a estas geografias do existir. Portanto, falar de Jaime Lopes Dias é falarmos realmente de uma atualização. Eu há pouco, quando disse que Jaime Lopes Dias estava esquecido,
e portanto concordo perfeitamente com a ideia e apoio já desde já. Aliás, abre aqui um parênteses, eu também estou aqui porque por isso simplesmente há 10 anos e continuo a insistir que temos que voltar aos sítios onde nós já fomos felizes, ou pelo menos fomos de alguma utilidade dentro, nós enquanto operários da memória. Houve realmente aqui, quando se comemoraram há 10 anos aqui na vila de Penamacor, no meu querido Penamacor, os séculos de fundação desta comunidade, houve um colóquio onde a mim me coube, por isso simplesmente, dissertar ou pelo menos aproximar num ensaio de arqueologia de memória do que foi realmente aqui o Jaime Lopes Dias. De maneira que eu, em certa medida, estou aqui passado 10 anos, ao fim e ao cabo, a tentar recuperar um pouco ou religar-me a esses tempos que foi realmente o que foi esse encontro fantástico sobre a história do Concelho de Penamacor. Mas isto para dizer-vos que realmente já aqui há tempo, nessas décadas, há 10 anos, se dizia ou se constatava que efetivamente Jaime Lopes Dias era um ilustre desconhecido. Mas ele é ilustre desconhecido porquê? Porque é realmente altamente contraditório. Porque se nós formos para a história da antropologia portuguesa, e agora há que dizer, o Dr. Jaime Lopes Dias tem merecido referências muito interessantes, do professor José Alberto Sardinha. Aliás, basta ir às fantásticas obras do professor José Alberto para ver que realmente aí não estamos em processo de amnésia ou de apropriação dos tais esquecimentos. Mas, por exemplo, fazer aqui referências aos trabalhos sobre o regionalismo do meu antigo colega dos bancos de Coimbra, o professor Rafael Amaro, ou, por exemplo, os fantásticos ensaios do Dr. Daniel de Melo, ou, por exemplo, os trabalhos sobre a beiranidade e as casas típicas da Maria João Forte, minha amiga Maria João Forte, ou do professor João Leal, que muitas vezes também nos seus ensaios. Jaime Lopes Dias realmente é um autor que se tem dado pouca atenção, altamente periférico, de maneira que concordo perfeitamente, periférico, lembro da atualidade do texto, de maneira que concordo perfeitamente com o professor José Alberto, que já está na hora, efetivamente, de juntarmos esforços para realmente reforçarmos o interesse deste etnógrafo regionalista que merece toda a nossa atenção. Ainda sobre a circunstância do esquecimento, realmente nós sabemos que Jaime Lopes Dias foi a soma das suas geografias, o seu espaço vivido, podemos depois falar sobre isso também. Começou aqui, é espantoso estarmos realmente aqui onde tudo começou. Eu há pouco vinha com o meu amigo, o meu homónimo Pedro, aqui por estes caminhos de Portugal interior, das tais interioridades vazias, não é que realmente eu via as dificuldades em que realmente circularmos pelo interior é sempre uma curva continuada, curva e contra curva, nunca há linhas retas, mas realmente fazer um itinerário reto. Há 100 anos atrás, houve um professor que veio para aqui, que teve 3 fantásticos filhos, por isso simplesmente, e que realmente esses 3 fantásticos filhos, principalmente os 2, Jaime Lopes Dias, e 10 anos depois nasce o Dr. Zé Lopes Dias. O outro também foi extremamente interessante na área da jurisprudência, mas realmente, e depois todas essas relações que há entre vir aqui de um sítio que se chamava Val do Lobo, que hoje é Val da Seu da Póvoa, ir para a Idenha, ir para Castelo Branco, ir para o centro, mas que nunca se esquece realmente de onde veio, porque ele nunca se esquece de onde veio. Isso é realmente denota uma pessoa extraordinária. Daí que, dentro da história da toponímia de Lisboa, por alguma razão, temos uma rua Jaime Lopes Dias em Lisboa. O problema não é não haver, ainda bem que há uma rua Jaime Lopes Dias, teve que ser, efetivamente, a importância que houve para a cultura dita popular em Lisboa do Jaime Lopes Dias. Aliás, há colegas que estão a estudar isso, é uma coisa fantástica, como é que um beirão codifica as expressões ditas populares na capital, que é uma coisa, e foi ele que realmente se deve muito. Mas realmente ele nunca se esqueceu das suas origens. E há que dizer que esta fantástica obra, aliás, muito reeditada, esta etnografia da Beira, em que ele da Beira, mas depois cartografou a tal Beira Baixa. Quer dizer, isto é a Beira Baixa. Isto é o conceito político da Beira, histórica, mas também é a realidade depois da segunda fase da política da Beira, depois do regionalismo, ou já em pleno regionalismo, que é depois a Beira Estado novista. Que aí depois também teremos muito para falar, até que ponto é que realmente o Dr. Jaime Lopes Dias foi ou não foi, ou pactou ou não pactou tanto como com o Estado Novo, como muitas vezes, e num sentido, a meu ver, num sentido muito precipitado, às vezes é associado a isso.
Aliás, é associado a isso. Porque uma coisa foi efetivamente o nacionalismo regionalista e outra coisa foi o nacionalismo centralista, Estado-novista. São duas coisas completamente diferentes. Por isso o Dr. Jaime Lopes Dias foi, acima de tudo, um sobrevivente. Foi, por isso, simplesmente uma pessoa que era um beirão, que se soube efetivamente ir adaptando, mas nunca esquecendo os seus lugares de origem. Aliás, em 1971 saiu realmente esta etnografia da Beira, que é o 11º volume, e conheci também uma data fantástica. Estamos em 1971. 1971 era o bicentenário da cidade de Castelo Branco. Ele também, é evidente, nesta geografia política tinha que ter um centro, e o centro foi efetivamente a cidade de Castelo Branco. E ele dedicou este volume a este facto. Aliás, é um volume que vale a pena ver, e faz faz o segundo grande balanço da sua biografia. Ele já tinha feito, quando se jubilou, em 1960, um ensaio onde indicou a sua produção bibliográfica, mas em 71 recupera, em que indica realmente toda a listagem de todas as suas obras. E, como dizia o professor Zé Alberto Sardinha, realmente é fantástico. Na área do direito ele aponta 8 títulos. Na área da etnografia apontou 27 títulos. Na área de Lisboa, é interessante como é que ele, sendo um regionalista, objetiva muito. Lá está, Lisboa, no sentido dos estudos do Olicipo, que ele tanto amava, porque ele realmente também teve uma relação muito interessante relativamente ao que era esse, dentro da teoria do municipalismo, que era o centralismo municipalista a partir da Câmara de Lisboa, que isso, aliás, até deu alguns desaguisos e alguns problemas, nada mais, nada menos que, imaginem com quem, por causa do Código Municipal Administrativo, com o Dr. Marcelo Caetano, mas isso é uma área da história do direito municipal que depois podem explorar por aí, mas dizia 7 ensaios. No capítulo dos problemas administrativos, é interessante que ele põe a palavra problemas. Problemas. Ele aqui até indicia que a administração da coisa pública, sociais e económicas são problemas. Ele indica 4 títulos, aliás, 4 títulos fantásticos, que eu até posso aqui dizer, que é, por exemplo, um que é o problema da terra e desde que a cultivam, que foi uma conferência dada na Voz do Operário. Ou, por exemplo, aqui a União dos Municípios Portugueses, a necessidade da sua fundação. Reparem tudo o que é a nível da gestão municipal, a importância que era, que aliás, lá está outra vez o sentido contemporâneo do pensamento. Na área do regionalismo foram 28 títulos e depois num capítulo chamado Diversos foram 14 títulos. Isto para dizer que efetivamente a obra dele está hoje praticamente, isto é a obra que ele resolveu identificar. Fora os artigos avulsos. E dentro dos artigos avulsos, até já gostava de dizer, por exemplo, já agora, reparem, eu peço imensa desculpa, estamos aqui todos muito abertos, mas também trouxe aqui também, tal e qual como o bom mestre indica aos seus pupilos, nós devemos sempre sustentar as nossas hipóteses, pelo menos com os registros bibliográficos. Mas já agora, e como dizia o professor Zé Alberto com toda a razão, fora os artigos avulsos. Por exemplo, quem é que se lembra de um artigo em avulso, publicado no Boletim da Casa das Beiras, que aliás foi diretor, não só da Casa, como também do Boletim, nada mais, nada menos dedicado, e era um inquérito sobre o progresso das Beiras, nada mais, nada menos dedicado a Val do Lobo, que na altura era Val do Lobo, com fotografias sobre o Val do Lobo, com a sua obra, inclusivamente com descrições, e já que aqui o amigo Oliveirinha, claro que nós somos todos leitianos, como sabem, as duas grandes ciências de Leite Vasconcelos era a arqueologia e a etnografia, de maneira que nós mantemos aqui um pouco a nossa equipa este sentido mais leitiano. Mas realmente aqui o Oliveirinha, que anda então, e muito bem em busca das arqueologias e das histórias das arqueologias, pois o doutor José Lopes Dias, relativamente aqui ao Val do Lobo, diz assim: no alto da Serra de Ope existe um lar quase plano que o povo chama a cerca. E junto do lar, grandes rochedos, onde, segundo a fama, há amoras encantadas. Acontece isto em todos os antigos castros e citâneas. Terão as populações destes castros ou atalaias de velhas idades descido para o vale e fundada a povoação? Tu reparas já o que é que aqui estava a surgir. E diz mais. Nas alvercas apareceram há anos diversas canalizações de cantaria e na demolição a que recentemente se procedeu da Igreja Matriz, que para dar origem a esta, não é? Foram igualmente encontradas muitas pedras que denunciam terem servido a caules de água.
Não se procedeu ainda a qualquer escavação. Tens aqui muito trabalho, Livrinho. Ou pesquisa nos lugares que nos temos referido. Para dizer, e com fotografias, com o cotidiano, como dizia o professor Zé Alberto, há toda uma bibliografia oculta ou pouco objetiva que realmente convinha estar atual. E para terminar esta primeira parte, dizer também apenas o seguinte. Em 1961, no contexto, é evidente que Jaime Lopes Dias nunca se esqueceu do seu berço, nunca se esqueceu da sua pátria chica e periodicamente religa-se muito à Beira Baixa, aliás, com atitudes políticas de grande coragem. Por exemplo, estou-me a recordar, em 1960, não é? Quando há uma iconoclastia do canto religioso a nível das nossas romarias, iconoclastia, por decisão episcopal, e há dois intelectuais, curiosamente, que até tinham vindo desse primeiro regionalismo lá do princípio do século, que foi Francisco Rolão Preto, como sabem, integralista por uma via, que não foi propriamente para o regionalismo, mas andou por ali perto, e o doutor José Lopes Dias, que tem a coragem de dizer que o Sr. Bispo de Agora está errado em proibir o cancioneiro aqui do Val da Sada Pova. Teve coragem. Isto significa que teve uma coragem política. Portanto, ele vinha periodicamente e a sua Beira Baixa, apesar dessa filiação e dessa adoção liciponense, nunca foi esquecida. Ele vinha, efetivamente, periodicamente e teve papel fundamental nessa retradicionalização, ou se quiserem, nessa folclorização positiva, que eu também gostava de falar consigo sobre isto, do que era a palavra folclore. Ou quem é que deu cabo da palavra folclore em Portugal. Mas isso aí também podemos ir por outro lado. Por exemplo, em 71, ele tem um gesto incrível quando comunica à Câmara Municipal de Castelo Branco, tal bicentenário, que a sua biblioteca vai ser doada a Castelo Branco. Pronto, foi um dos seus objetivos. Porque ele achava que a região devia ter uma biblioteca, onde lá está o centro de recursos, onde tudo o que fosse editado sobre isso, aliás, ele começou a inventariar, devia lá estar presente. Pois bem, infelizmente, como sabem, o Dr. José Lopes Dias faleceu com 87 anos, não foi em 71, foi muito posterior. Aliás, através de outro beirão, que também nunca se esqueceu da importância do Dr. Jaime Lopes Dias, e a honra temos que lhe fazer, que foi o meu saudoso amigo Ernesto Pinto Lobo, grande intérprete do Fado de Coimbra. O professor Zé Alberto falava há pouco da Eugénia Lima. Não esqueçamos que na terceira folclorização da Beira Baixa correspondeu o papel que a Eugénia Lima teve quando fundou a Orquestra Típica Albicastrense. Foi muito importante, aliás, foi quem fundou. Pronto, portanto, é assim, ele deu realmente o seu espólio a Castelo Branco. E hoje é muito triste, quando nós entramos na biblioteca da capital, que já não é distritos, também já não é Beira Baixa, também não sabemos bem o que é, pronto, mas pelo menos na cidade grande ao sul, nessa biblioteca que resultou, e muitíssimo bem, dessa renovação urbana das funções de uma cidade, de uma pequena capital, que o Dr. Jaime Lopes Dias e Zé Lopes Dias tanto deu da sua vida, que na sala, onde devia ser a sala Jaime Lopes Dias, é uma sala que se chama... Como é que é? Eu tenho a saber a designação. Acho que é a sala de coisas locais, ou de biografias locais, ou talvez regionais. Bom, mas o que devia lá estar, efetivamente, era a designação, tal como a placa toponímica na cidade de Lisboa diz Rua Dr. Jaime Lopes Dias, também é a Biblioteca de Castelo Branco, já que não lhe quiseram dar o nome, ou continuar com o nome Jaime Lopes Dias, pelo menos a sala tem que estar bem identificado, sala Dr. Jaime Lopes Dias. Portanto, eu aqui agora depois de continuamos. Então, depois destas duas grandes intervenções em que atestámos efetivamente o papel importante que o Dr. Jaime Lopes Dias teve na preservação da memória, deixando estas grandes obras editadas e publicadas, passamos à apresentação do Tiago Pereira sobre o projeto da música portuguesa à costela própria, para depois, entretanto, fazermos então uma abordagem, uma aproximação das diferenças entre o papel no século XX e no século XXI. Olá, eu sou o Tiago Pereira
e venho apresentar a música portuguesa a gostar dela própria. Porque eu que não falo, que eu não digo, não senti, a minha razão fala sem saber de ti. O mundo e Portugal já não é o que era há 60, 70, 80 anos, quando as pessoas trabalhavam no campo. Mas essas pessoas hoje, que têm 80, 90 anos, ainda se lembram de cantigas porque cantavam, porque não havia rádio, porque não havia televisão, porque não havia internet. Essa transição desse mundo para o mundo de hoje é uma transição lenta e complexa. Aquilo que nós fazemos é documentar essa transição, da era da tradição oral para a era da tradição digital. Por isso, nós, em Portugal e também às vezes em Espanha, gravamos tudo. Gravamos tudo aquilo que encontramos que ainda está na cabeça dessas pessoas. Mas também gravamos outras pessoas que não cantam, mas que fazem cestos, que fazem olaria, que têm ofícios. Essas pessoas também nos interessam. E às vezes as pessoas não cantam, nem têm ofícios, mas contam-nos a história da sua vida, como é que foram parar àquela aldeia, como é que estão naquele lugar, aquilo que encontraram, as coisas que fizeram. Isso também é importante para nós. Uma sardinhita frita, umas batatitas fritas com os ovos, a gente lá comia aquilo, prontos, todos contentes, e chegávamos a casa, a minha mãe era assim, vão tirar essa roupinha, que é para estar amanhã lavadinha, e vão guardar as ovelhas. Estamos muito preocupados com o ouvir a pessoa. Hoje em dia, as pessoas já não escutam ninguém. E, normalmente, o que nós sentimos é que vamos gravar alguém que nos diz: aquilo que eu digo não tem interesse nenhum, aquilo que eu canto não presta para nada. E hoje em dia, ao cantar, tem que ter hora marcada. Tem que ter um palco, tem que ter luzes, tem que estar afinado. No leito das memórias que era meu. E nós queremos mostrar o outro cantar. O cantar no seu sentido primordial, quando as pessoas cantam para elas próprias. Arco rebelos ficando a vulgar, com as velas remendadas. Lendas antigas nos fazem lembrar contos de reis e de fadas. E isso é o que nos importa. Por isso estamos sempre à procura dessas pessoas que cantam para elas próprias, seja a lavar a louça, seja no campo a trabalhar, com o pouco rural que ainda resta por aqui, mas é o que fazemos essencialmente. E é essas pessoas que nos dizem que aquilo não vale para nada, nós dizemos sempre, não, é esse valor que nós queremos. É o valor de mostrar que todas as pessoas são especiais. Mas também vai ela. Vai. Pronto. O caralho, tu não podias ter ido ao pai. Mas não fui eu que fiz. Eu disse aquela. Então, pronto, então... Aquilo que nos importa mais não é o património material, mas sim o património humano. As pessoas que toda a vida carregaram com elas memórias que entretanto vão esquecer porque vão desaparecer e que são importantes, são relevantes. Eu tenho na minha janela o que tu não tens na tua. É preciso mostrar a todas essas pessoas
que aquilo que elas sabem é importante, que a sua história conta. Já chega. Já chega. Que todas as pessoas têm uma história para contar. Vamos ao vizinho. Eu já está de melhor. Então, depois desta apresentação do Tiago Pereira e das três intervenções feitas, o que é que o professor José Alberto Sardinha acha destas novas interpretações do termo de folclorização? Bem, o termo científico de folclore existe desde o século XIX, introduzido por um inglês. Queria ele referir-se às tradições populares. Aliás, o termo veio substituir uma outra expressão que era antiguidades populares. Era assim que se exprimia na altura. E, portanto, o folclore é tudo aquilo que diz respeito aos costumes e às tradições do povo. E quem foi o povo que conservou melhor essas tradições foi o povo rural. Não quer dizer que o povo urbano também não tivesse tradições e tem-nas. Simplesmente, e na maior parte delas eram comuns ao povo rural. Simplesmente esqueceu-as mais rapidamente e o povo rural conservou-as, e daí que os estudos folclóricos se debrucem sobretudo sobre o povo rural. Mas, entretanto, e sobretudo em Portugal, as palavras mudam muitas vezes de significado. Há sempre uma tendência para reconfigurar a nomenclatura. Já não se diz, por exemplo, o maquinista, diz-se um técnico de locomoção ferroviária, não é? E, portanto, a partir de certa altura, os ranchos folclóricos organizados, constituídos, não aqueles que eu referi há pouco, mas os que foram constituindo, passaram a denominar-se folclóricos e passou-se a denominar todo o conjunto desses ranchos como um movimento folclórico. E depois alguns estudiosos, alguns dos etnomusicólogos encartados, vieram dizer que isso corresponde à folclorização do país. E a partir daí, folclore passou a ter outro significado, no sentido já um pouco pejorativo, no sentido até de adulteração do folclore verdadeiro, que seria o folclore, a tradição no seu local de origem. Agora, o folclore ou a folclorização já era, ou já passou a ser, uma representação em palco dessas tradições antigas que eram espontâneas, que eram naturais, que iam para as festas, para as rombarias, dançavam espontaneamente, levavam um conjunto instrumental, cantavam, etc, etc. Como ainda, de certo modo, ainda hoje se faz no Minho. Vão grupos, hoje, muitos de concertinas, etc. Mas, hoje, o termo folclore passou realmente a ter esse sentido. Primeiro, um sentido pejorativo, muito por virtude do Lopes Graça, não é? Que teve uma importância muito grande na opinião erudita sobre os movimentos de música tradicional, e agora, sobretudo, a partir dos etnomusicólogos, já não com um sentido pejorativo, mas num sentido de transformação de uma realidade que era espontânea para uma realidade que é programada, ensaiada e exibida em palco. Há bocadinho falávamos sobre a questão, uma pergunta para o Dr. Pedro Salvado e para o Dr. José Alberto Sardinha, para fazermos aqui, portanto, uma abordagem mais às questões das balizas cronológicas em que os vários investigadores trabalharam. Falamos do Dr. Jaime Lopes Dias, por exemplo, do Dr. Armando Lessa, do Dr. José Alberto Sardinha, dos trabalhos do Tiago Pereira. Acham que estas ligações todas destes investigadores à comunidade e os investigadores e os seus informadores que tinham no campo e a erudição, como falava há bocadinho, destes informadores teriam alguma influência sobre os processos de recolhas dos investigadores? Tinham, é evidente que tinham. Quer dizer, a relação entre o terreno, que como agora se diria, e o Dr. José Lopes Dias, a nível no sentido prático da disciplina, da aplicação da disciplina, foi muitas vezes também de formas indiretas. Aliás, aproveito para
para indiretas, há um conjunto de recolha, há um espólio ainda por tratar relativamente à vida e à obra do Dr. Jaime Lopes Dias, nomeadamente as suas cartas, os relatórios dos seus informadores, que ainda está por tratar e por ser devidamente catalogado e percebido, mas que uma leitura muito rápida dá para ver que há uma rede, efetivamente, aliás era muito comum, há uma rede que faz as recolhas, envia para o regrador, por assim dizer, ou o codificador, não é? E que depois é o responsável pela transmissão. É evidente, nesta cadeia operativa, muitas vezes a origem perde-se. E há realmente, às vezes, muitos trabalhos temos obrigatoriamente de fazer, ao fim e ao cabo, essa arqueologia da memória. Afinal, como é que foi recolhido, quando é que foi recolhido, como é que foi transmitido. Isso é tudo trabalho que temos que realmente aqui ter isso em consideração à hora de se proceder à tal análise crítica da fantástica obra do Dr. Jaime Lopes Dias. Mas já agora dizer também aqui uma coisa interessante, relativamente, concordo perfeitamente com o Dr. João Alberto Sardinha, as palavras têm realmente conotações e notações muito... e têm vida, não é? E às vezes a melhor palavra pode se transformar no maior pesadelo. E hoje realmente ver alguém que hoje se atrever a dizer eu sou folclorista, isso aí era altamente apreciativo, mas realmente aqui há umas décadas atrás havia uma pugna não, havia realmente houve na obra do Dr. Jaime Lopes Dias a aproximação a um nível, que é o nível da teoria, que me parece também uma faceta que muitas vezes não tem sido considerada pelos teóricos da história da antropologia em Portugal. E estou-me a referir a uma faceta que também é uma coordenada da obra do Dr. Jaime Lopes Dias, que foi a sua internacionalização e até o sentido comparativo, muitas vezes entre uma etnografia, se quisermos, da beira portuguesa e até depois da beira da diáspora, por exemplo, o reflexo que aqui teve, por exemplo, do que foi os processos migratórios dos Beirões em direção ao Brasil. Isto é evidente que tem, a nível biológico, um tempo muito concreto. Nós estamos nos princípios da década de 50, mas realmente o Dr. Jaime Lopes Dias fez parte da delegação portuguesa que participou no segundo grande Congresso Internacional de Folclore de São Paulo, em 1954. Reparem que estamos em 1954. E quem é que ia nessa comitiva? Nessa comitiva ia, claro, pessoas mais próximas do regime, como, por exemplo, o regime, quer dizer, pelo menos essa etnografia estado-novista, por exemplo, o Luís Chaves, mas também fazia parte dessa comitiva portuguesa um Jorge Dias. E realmente estão a ver como é que em 54 as coisas confluíram. Isso é, pelo menos nesse território do Brasil, o que é certo é que depois o futuro do que seria realmente aqui os estudos da evolução da etnografia leitiana, da etnologia ou até da antropologia, isto evoluiu tudo. E realmente é curioso que em 54, num Congresso Internacional de Folclore, era assim que se chamava, e o Dr. Jaime Lopes Dias teve o arrojo e a originalidade de proceder à construção teórica de conceitos. Ora, isto aqui não tem muito a ver com o simples recoletor ou transmissor. Portanto, está a produzir teoria. Eu tenho aqui uma obra que chama-se Problemas de Folclore, que aliás é uma coisa que é a edição de autor. Geralmente o Dr. Lopes Dias fazia a prestação, as suas prestações públicas, e depois, só passado uns anos, é que publicava em letras em ensaios, não é? Mas ele, por exemplo, aqui faz aqui uma diferença muito interessante reparem, eu não gosto muito de dicotomias patrimoniais, não gosto agora dessas coisas dos materiais, mas isso depois podíamos ir para outra história. Agora é muito interessante como é que o Dr. Lopes Dias, nos inícios dos primeiros tempos dos anos 50, dizia: etnografia abrange o estudo das condições de vida, origem e evolução dos povos em relação com a influência ao meio. Depois ele continua, a evolutiva das tradições, factos históricos, ações recíprocas, tudo por aí fora. E depois termina aqui com o folclore. Ele faz aqui realmente uma divisão, que é o folclore no sentido mais espiritual do que é realmente o viver, não é? A coordenada, o que se transmite oralmente. Portanto, há aqui um sentido, uma dicotomia muito interessante entre o que seria a etnografia
Esse era o conceito, era Era o o- conceito à altura. Ele é o conceito da altura, mas ele realmente filia-se muito bem nisto e expressa isto aqui tudo com grandes circunstâncias. Por outro lado também, foi ele que diz, por exemplo, algo neste congresso que propõe a importância que a cultura popular não pode ser abandonada e para a sua melhoria e atenuação dos muitos males que o povo sofre, importa melhorar a educação dos novos. Ele propõe aqui uma etnografia escolar, que é uma introdução nas cadeiras disciplinares, até das próprias universidades. Ele depois em Portugal diz que analisa, conhece muito bem a realidade portuguesa e inclusive aqui neste caso aqui deste congresso, para além das originalidades todas que teve, nomeadamente na presença depois do que vão ser realmente os dois grandes eixos, depois na década de 60, destas etnografias, tanto a parte do Luís Chaves como depois também a parte do próprio Jorge Dias. É evidente que no Brasil há que dizer que pontificava então o Câmara Cascudo, que é realmente um grande orientador teórico do que é o folclore. A Unesco está presente, nem imagina quem esteve neste congresso, está presente e reconhece que efetivamente há um património não imaterial, mas diz que o folclore tem que entrar para os domínios da conservação e coisas que seriam quase que se inventa uma carta de defesa do folclore a nível europeu, e portanto isto é muito interessante como é que isto também há este avanço todo, que parece coisas muito contemporâneas, não é? Estes níveis das categorias patrimoniais, pelo visto já se falava anteriormente. E houve aqui uma coisa que me pareceu também muito interessante, que foi o caso do Jaime Lopes Dias, fazer referências, por exemplo, que eu acho isto, nada mais nada menos que a Gilberto Freire. Ora, uma pessoa que está conectada com, segundo alguma historiografia mais oficiosa, com o Estado Novo, fazer referências ao Gilberto, eu sei muito bem que isto também é verdade, que isso se inscrevia muito num certo conceito de lusotropicalismo, portanto também um bocadinho na altura, mas o que é certo é que ele inclusive diz assim, ele diz que o significado que Gilberto Freire deu ao catolicismo português, festivo, tolerante, hospitaleiro, evidente que isso são tudo estereótipos, não interessa agora, mas tem aqui uma designação muito interessante, que é o folclore democrático. Portanto, acho que é muito interessante esta circunstância do folclore democrático. Mas é verdade que esta dívida que temos a nível da teoria, com o Dr. Jaime Lopes Dias, não acabou propriamente no Congresso de São Paulo. É que, passados uns anos, em 56, no Congresso de Braga de Folclore, de etnografia, aliás, o Dr. Jaime Lopes Dias propõe uma coisa chamada Instituto Nacional de Etnografia de Folclore, com um programa de ação, com objetivos fantásticos e mais, inclusive propõe algo que depois vai ser cumprido por uma destas linhagens, por uma destas estruturas do que foi a etnologia portuguesa, que era a importância de haver uma cartografia de etnografia de Portugal. Portanto, lá está a importância dos mapas. Ora bem, este instituto, pelos vistos, nunca não existiu, isso é outra história, não é? Agora, o que eu aqui proponho, e na sequência que o professor Zé Alberto também disse muito bem, neste reolhar, nesta reeliminação do legado de Jaime Lopes Dias, seria muito importante a existência aqui de um centro de estudos de património imaterial, aqui do doutor, e tem que ter o nome do patrono, e portanto, e nada melhor que aqui no Val da Sou da Póvoa. Acho que, aliás, esta aldeia tem todas as condições para liderar e para centralizar aqui, portanto, Dr. Oliveirinha, pelo menos que já aquilo que não se conseguiu a nível nacional em 1956, que nós ao nível nesta nova reinvenção da beira-baixa política, que é o caso da nossa comunidade intermunicipal, pois então, pelo menos nessa coordenada do património imaterial, seja sediada aqui no Val da Sou da Póvoa. E é isto, basicamente. Muito bem. Bom, André, deixe-me só dizer uma coisa acerca da pergunta que fez. É evidente que o concurso de pessoas nas várias aldeias para colaboração com o Dr. Jaime Lopes Dias e outros era fundamental naquela altura. O próprio Leite Vasconcelos assim procedia, não podia ser de outra maneira. A gente ainda vê hoje fotografias do concurso, do júri, do concurso da aldeia mais portuguesa de Portugal a chegar à aldeia de Manhoce num carro de bois, não é? Portanto, não havia outra maneira, senão era impossível um investigador de terreno ter a mobilidade que eu
que eu tive nos finais do século XX e nos princípios do século XXI. E, portanto, o concurso dessas pessoas era fundamental. Agora, o que é importante depois é que o etnógrafo, nesse caso Jaime Lopes Dias, saiba escolher e depois ir ao local, comprovar, estudar o fenómeno e depois consagrá-lo como, efetivamente, representativo daquela comunidade, daquela aldeia ou daquela região. Ele foi um patrimonializador, eu concordo perfeitamente. Ele realmente, claro, o património é sempre uma escolha, ele escolheu efetivamente ali um conjunto de ícones ou de emblemas, se quiserem, destas comunidades. Que depois o concurso da Aldeia Mais Portuguesa tentou lá próximo, mas isso depois é outra história, porque a relação que ele teve com o concurso da Aldeia Mais Portuguesa de Portugal não foi propriamente a melhor. O agente aqui o agente, isto é, o agente, o intérprete, ao fim e ao cabo, das grandes diretrizes ideológicas relativamente ao povo e às tradições e à manipulação e utilização de tudo isso em funções realmente aqui de conceitos centralistas, centrais de Estado Novo, foi o Salles Viana, que, por certo, não convivia muito com o doutor, aliás, com os Lopes Dias. O Salles Viana, apesar de também ter tido uma presença em Olicipo, não é, na despótica centralidade de Lisboa, também teve essa experiência junto do CNI, tinha colaborado também na expressão do mundo português, mas regressa outra vez para Castelo Branco, mas depois aqui na cidade Grande ao Sul, da tal Beira Baixa, não é capital, as famílias Lopes Dias e os Salles Vianas não conviveram propriamente muito. O que também é uma história também por depois analisar e perceber porque é que as coisas foram assim. Isto depois teve reflexos a outros níveis, não é? É evidente. Bem, nestes minutos que nós passamos aqui à conversa, portanto, com o Dr. José Alberto Sardinha e o Dr. Pedro Salvado, muita coisa foi dita sobre Jaime Lopes Dias, sobre o papel destes naquilo que foi a salvaguarda, a preservação da memória de outros tempos. Muita coisa podia ser dita também, como fizemos referência. Agradecer desde já ao Dr. José Alberto Sardinha, ao Dr. Pedro Salvado e ao Tiago, portanto, pela colaboração que tiveram aqui nesta conversa sobre Jaime Lopes Dias e o papel dos etnomusicólogos na preservação deste património material e imaterial. Fica, portanto, a perspectiva de, no ano que vem, quando tudo melhorar, nos possamos encontrar aqui novamente no Val da Sorda Póvoa ou por alguma dessas aldeias a falar novamente sobre Jaime Lopes Dias e sobre o património cultural. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Estamos aqui na Val da Sorda Póvoa e, como diz a canção, numa ligação intergeracional, Nossa Senhora da Póvoa, viva a velha, viva a nova. Muito bem. Portanto, oxalá que daqui a um ano estejamos os novos e os velhos para continuar a cumprir tudo a celebrar. A tal sentido Pedro, da fidelidade às origens. Traz um adufo. Vamos Pedro. embora, sim senhor. Pois gostei muito, então continuar a falar, temos que continuar a falar.